Olá, turminha do quinto ano. Então, hoje, nessa sexta-feira, dia 5/3/2021, nós iremos estudar Geografia e Religião, tá certo? E o nosso tema hoje de Geografia, nós vamos falar sobre os pontos de vista, tá certo? Nós vamos revisar, tá certo? Observe a posição em que a menina tira as fotos. Para cada posição, vemos uma imagem diferente. Essas imagenzinhas logo abaixo, tá certo? Na geografia, a visão se refere ao ponto de vista que temos quando nos posicionamos para retratar cartograficamente uma região. Então, existem três tipos de visão: a visão vertical, a visão horizontal e a visão oblíqua, tá certo? Nós vamos estudar cada uma. A visão vertical é a visão acima da área em questão. É uma visão, isto é, uma visão de 90 graus. Quando o espaço é visto do alto, como se o observador estivesse de linha reta. Os mapas sempre se encontram na visão vertical. Olha aí que interessante. A visão horizontal, também chamada de frontal, é aquela que obtemos quando olhamos em uma área ou um objeto à nossa frente. E temos a visão oblíqua. Imagem é a visão obtida ao observarmos a área de cima e lateralmente de forma inclinada, isto é, a pessoa está vendo a paisagem de cima, mas também levemente de lado. Imagens de mapas. Podemos representar um objeto ou uma paisagem de diferentes formas, dependendo do ponto de vista do qual observamos. Compare os desenhos. Aí aqui a gente tem uma representação, uma imagem para representar melhor cada tipo de visão, tá certo? Na primeira é a visão de frente, depois nós temos a visão oblíqua e temos a visão vertical. Essa visão de frente, gente, ela tá representando a visão horizontal, tá certo? Então tá aí, ó. Aí ela tá mostrando nas primeiras imagens a pessoa vendo, tá certo? A forma que a pessoa tá, a posição que a pessoa tá. E nas segundas imagens, ela mostra como nós vemos na visão horizontal, como é que a imagem aparece, na visão oblíqua, como é que ela aparece, e na visão vertical, tá certo? Vamos analisar mais imagens para entender os diferentes pontos de vista citados acima. Observe a imagem. O fotógrafo está na frente da menina. A menina é vista na visão frontal, olha aqui, ó. O fotógrafo, na primeira imagem, como aparece, tá certo? O fotógrafo está acima da menina. A menina é vista na visão oblíqua, olha aí como é que a menina já é vista. O fotógrafo olha a menina de cima para baixo. A menina é vista na visão vertical. Você percebeu que as imagens e as representações podem mostrar os componentes da realidade a partir de diferentes pontos de vista. Sendo assim, costumamos ter as seguintes visões do espaço que nos rodeia, a partir da posição em que nos colocamos. Então, vamos observar aqui mais um pouquinho. Essa é a visão horizontal, visão do plano ou frontal. Esta é a visão oblíqua. Olha aí, ó, tá representando, ó. Olha aqui, ó, como é que fica a nossa posição, ó. Na visão frontal, na visão oblíqua e na visão vertical, ó. Essas representações aqui da posição do nosso olhar, ela explica bem direitinho como é a questão da visão, tá certo? Da posição de cada visão. Então, vamos lá fazer uma atividade para praticar o que foi aprendido. Observe a imagem abaixo, as imagens. A gente tem 4 imagens, né, ó. Vocês estão vendo, né? Qual dessas imagens representa a visão oblíqua? A imagem 1, 2, 3 ou 4. Aí você vai escrever aqui, imagem 1, 2, 3 ou 4, tá certo? E marcar também aqui. Observe os desenhos e responda.
Temos aqui 2 desenhos. Qual desenho representa o prédio visto de cima e de lado? Como se chama esse ponto de vista? Qual desenho representa o prédio visto de cima para baixo? Como se chama esse ponto de vista? Observem bem. Se tiverem dúvidas, ó, é só vocês virem aqui, tá certo? Que dá para tirar e dá para entender bastante. Observe a representação de uma praça. Nós temos aí a legenda, né? Ó, árvore, fonte, banco e bebedouro. O desenho representa a praça na visão oblíqua ou na visão vertical. Explica, aí você vai observar aí, tá certo? Que elementos existem na praça? Tá bem fácil, na legenda mesmo fala. Qual é a quantidade de cada um desses elementos? Aí você vai contar quantas árvores tem, quantas fontes, quantos bancos e quantos bebedouros, tá certo? Como você identificou os elementos? Como é que você conseguiu, né, identificar os elementos? Você também vai escrever. Observe as imagens abaixo. De qual visão essas paisagens foram registradas? Cite um elemento cultural que aparece nas duas imagens. O que é que tem nessa imagem, que tem nessa imagem? Tá bem fácil, né? Mas antes você vai dizer qual é essa visão. Como é que eu tô vendo, ó? Qual é essa visão, tá certo? É a frontal, a horizontal ou a oblíqua? Tá certo? Veja abaixo uma escola, gente. Veja abaixo uma escola mostrada em 2 pontos de vista diferentes. Temos a primeira cena e a segunda cena. Escreva C para as informações corretas e I para as informações incorretas. Aí vocês vão ler essas informações e colocar C para as corretas e I para incorretas, tá certo? Observe a imagem de um menino tirando uma fotografia. Olha aí como é que ele tá. Olha a posição que ele está. Marque o X na imagem que mostra a fotografia que o menino tirou. De acordo com a imagem, de acordo com a posição que ele tá, você acha qual dessas aqui é a fotografia dele? De acordo com a posição que ele tá? B. A fotografia foi tirada na visão oblíqua, vertical ou frontal. Gente, ó, reforçando. Bem aqui, nessa que tem os olharezinhos, ó, dá pra ter bastante ideia e não errar nessa atividade, tá certo? Voltando pra cá, ó. Observe a planta da sala de aula de Júlia. Responda as questões. Aí nós temos a legenda, né? Quadradozinho retângulo representa a mesa do professor, o quadradozinho a mesa do aluno e essa outra imagenzinha a porta. Marque um X na opção correta. A planta acima está representada em qual visão? Frontal, oblíqua ou vertical? Como você vai olhar, como é que você acha? 8ª questão. Analisando essas imagens, quais delas representam a imagem em visão frontal? Aí você vai colocar a respostinha lá embaixo. A imagem A e B, as imagens C e D ou as imagens E e F, tá certo? E nós temos aqui para finalizar a 9ª questão. Leia as palavras e as expressões do quadro abaixo. No quadro abaixo nós temos frontal, vertical, de frente e de alto, do alto. Complete as frases corretamente. Aí você vai ler essas 2 frases e completar com essas palavras. Vocês podem observar que nós temos 4 espaços e 4 palavras, tá certo, meus amores? Então, essa foi a nossa atividade de geografia, que falou sobre as posições, né? E agora a gente vai finalizar com a explicação da atividade de religião, tá bom? E na nossa atividade de religião hoje, ele vem falando sobre um valor, e é a ética. E vem com a seguinte pergunta: o que é ética? Vamos entender o que é ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa o modo de ser, o caráter. Isso indica comportamento do homem. Esse comportamento é construído com base nas relações coletivas do homem na sociedade onde nasce e vive.
A ética está em tudo o que pensamos e fazemos. Precisamos dela para saber o que fazer em qualquer situação. Por exemplo, o que você faria se alguém lhe entregasse um troco com dinheiro a mais? Se você quebrasse algo e ninguém visse? Se você visse uma pessoa mentindo para outra? A ética nos orienta quanto à atitude que devemos ter em cada situação. Para ser ético, é preciso praticar 4 valores fundamentais. Observem aí: o respeito, a justiça, o diálogo e a solidariedade. É necessário respeitar as pessoas para que elas também nos respeitem. Respeitamos as pessoas, os animais, as plantas, os ambientes, porque devemos tratar todos os seres vivos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados e cuidar do mundo onde vivemos. E aí, vocês tinham noção do que era ética? Vocês sabiam que era tudo isso? Então, meus amores, vamos responder as questões, né? Para a gente praticar o que a gente aprendeu. O que é ética? Por que a ética é importante? Como você agiria se, vamos observar aqui, alguém entregasse um troco errado com dinheiro a mais? Qual seria a sua reação? B. Visse alguém mentindo para outra pessoa, e aí, o que é que você faria, meu amor? Diante essas duas questões aí, né? Vocês vão escrever o que é que vocês fariam, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de religião de hoje, onde falamos sobre a ética, né? É um valor muito importante para nós seres humanos, tá certo? Então, vamos lá resolver a atividade de hoje. Caprichem, tá certo? Se tiverem dúvida, é só me perguntar. Ah, e registrem, tá certo? Registrem vocês realizando as atividades. Me mandem foto das atividades, tá bom? Porque assim eu posso registrar a presença de vocês. Mas o mais importante, que fazendo as atividades vocês só têm a ganhar, pois vocês estão aprendendo em conhecimento. E conhecimento ninguém toma da gente, tá certo? E nunca é demais, tá bom? Então, um beijo e tchau, meus amores.